Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor João Dias e esse é o canal Joãozinho Tube e vamos continuar a história do marketing, pensando agora sobre as contribuições do período medieval. Para começar, é preciso entender como a sociedade medieval se organizava. Estamos abordando o período entre o século V e o século XV d.C. São 10 séculos, 1000 anos de história, com muitas peculiaridades, por isso esse período está dividido entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média inicia-se com a queda do Império Romano. Esse período é marcado pela existência de pequenos reinos que se espalham pela Europa. Cada um desses governados por uma dinastia, reis e rainhas de uma mesma família que se sucedem no trono. Período marcado também pelas invasões bárbaras, que obrigam os reinos a focarem seus esforços e preocupação no fortalecimento de suas defesas. Para isso, os pequenos reinos recorrem às alianças estratégicas com outros reinos. Cada um colocava parte do seu exército à disposição para a defesa de um território vizinho ou amigo. Essa capacidade de formar alianças, negociação, estabelecendo relações, era um ponto significativo, uma forma de demonstrar força e influência perante os outros reinos. Essas alianças não eram uma mera troca de favor, um acordo de cordialidade. Havia vários interesses envolvidos. Condições são estabelecidas para um reino disponibilizar seu exército. É possível combinar pagamentos em produtos, troca de conhecimentos produtivos, viabilizar circulações de pessoas entre os reinos e comércio, além de proporcionar um intercâmbio cultural. Choques políticos também eram frequentes, o que nos remetem à ganância, que sempre fez parte de muitos daqueles que estão ou têm o poder. O reino precisa se mostrar forte, e uma forma de ostentar força é expandindo territórios, que poderiam ocorrer normalmente de duas formas: pela conquista de um território através da força bruta, ou seja, a guerra, ou unindo os reinos através de contratos de casamento entre filhos dos reinos. Um aspecto comum era reinos se rivalizarem após anos de uma aliança amistosa. Além do território, outros fatores contribuíram para aguçar a cobiça de um reino. Por exemplo, a capacidade produtiva de um reino vizinho, uma localização privilegiada, recursos naturais disponíveis, poderia ser o motivador para despertar o desejo de possuir aquele precioso bem. Imagine manter a subsistência sem a necessidade de negociar, pagar caro por um produto que ele não produz ou estabelecendo alianças. Necessidades e desejos sempre fizeram parte do ser humano. E desde que o mundo é mundo, damos uma resposta que busque nossa satisfação. Esse é um conceito básico do marketing, que aprofundaremos em outro vídeo. Notamos nesse período uma evolução das relações, manifestadas através das alianças estratégicas e negociações mais complexas. Também notamos a regressão dessas relações, que remetem aos instintos primitivos, recorrendo à força bruta para buscar a satisfação dos desejos. A partir do século X, final da Alta Idade Média, temos um cenário em que as cidades eram alvos dos povos invasores. Por isso, para se proteger, o povo abandona as cidades e migram para o interior. Os reis e imperadores acompanham o esvaziamento dos centros comerciais próximos às suas sedes, trazendo como consequência o declínio do comércio local.
Esse período é marcado pela descentralização do poder. O rei passa a ter um poder mais simbólico do que de governo. Tal situação faz com que outros grupos ganhem notoriedade, que são os senhores feudais, dando início ao feudalismo, que é o sistema econômico, político e social que predominou esse período. Começam a surgir vilas no lugar dos latifúndios, que tinham o objetivo de serem autossustentáveis. A mão de obra vinha dos colonos, trabalhadores que entregavam parte de tudo que produziam ao senhor, em troca da permissão ao uso da terra. Em troca de proteção, os pequenos agricultores se veem obrigados a entregar suas terras aos grandes proprietários, os senhores, formando assim os feudos. Por ser a principal fonte de sobrevivência e poder, a terra era o bem mais importante. Era dividida em manso senhorial. 1/3 do total das terras onde os servos trabalhavam, entre 2 e 4 dias da semana. Toda a produção desse local era para o senhor feudal. Manso servil, áreas destinadas aos servos para que pudessem tirar o sustento da família. Esses não eram donos da terra. Também parte do que era produzido era usada como pagamento ao senhor feudal em troca de tributo. E as terras comunais, áreas de uso coletivo entre o senhor feudal e servos. Eram bosques, florestas, pastagens. Os servos podiam colocar seus animais para pastarem. Já a extração de madeira e caça era exclusiva ao senhor feudal. Várias eram as formas dos senhores feudais tributarem seus servos. Corveia, trabalho compulsório nas terras do senhor, lá no manso senhorial, em alguns dias da semana. Talha, parte da produção do servo deveria ser entregue ao nobre, geralmente 1/3 da produção. Banalidade, tributo cobrado pelo uso de instrumentos ou bens do feudo, como o moinho, o forno, o celeiro, as pontes e estradas. Captação, imposto pago por cada membro da família. Tostão de Pedro ou dízimo, 10% da produção do servo era pago à igreja, utilizado para a manutenção da capela local. Censo, tributo que os vilões, que eram as pessoas livres que viviam na vila, que deveriam pagar para a nobreza. Taxa de justiça, os servos e os vilões deviam pagar para serem julgados no tribunal do nobre. Formariagem, quando o nobre resolvia se casar, todo servo era obrigado a pagar uma taxa para ajudar no casamento. Regra também válida para quando um parente do nobre iria casar. Mão morta. Era o pagamento de uma taxa para permanecer no feudo da família servil, em caso do falecimento do pai ou da família. Albergagem. Obrigação do servo em hospedar o senhor feudal, caso fosse necessário. Para satisfazer as necessidades e desejos dos senhores feudais e servos, surge um personagem muito importante, o mercador, que junto à sua caravana de empregados tinha livre acesso para circular em todos os feudos. Esses mercadores existiam em quantidade conforme o tamanho dos territórios. O fato do mercador viabilizar as necessidades e desejos das pessoas do feudo trazia status. Os senhores feudais e servos lhe encomendavam produtos,
e a caravana seguia como um posto de troca, viabilizando as necessidades e realizando os desejos daqueles que precisavam dos seus serviços. Ele trocava produtos e recebia também o dinheiro. A passagem do mercador no feudo e sua caravana era guardada com ansiedade. O mercador é o antepassado do vendedor, que traz a realização de nossos desejos à nossa casa. Ainda hoje, temos mercadores modernos que chegam com seus produtos nos lugares mais longínquos para proporcionarem a realização dos desejos. Em bairros periféricos, também distantes do centro, esses conhecem a maioria dos seus clientes pelo nome, confiam a eles o parcelamento de suas compras. Baixa Idade Média. A partir do século XII, tivemos o renascimento do comércio, graças ao crescimento populacional e o desenvolvimento das técnicas de agricultura, que agora contavam com a produção de excedentes, e começam a ser comercializados com reinos vizinhos e viajantes. A formação dos centros urbanos se dava próximo às muralhas do feudo, chamados de burgo. Surge a classe burguesa. Notável nesse período é a evolução da figura do mercador, que estava no centro das relações que se tratavam nos espaços comerciais. Os mercadores, como viajantes, vinham de todos os continentes e compravam em feiras medievais, exercendo duas funções, navegante e comerciante, que para ter sucesso deveria se preparar, adquirindo conhecimentos em técnicas de navegação, cálculos, procedência e qualidade de produtos. O mercador mais famoso desse período foi Marco Polo. Os principais cenários onde o marketing acontece. Interessante saber como o comércio vem se desenvolvendo e ganhando complexidade através dos tempos. E sobre isso abordaremos em outros vídeos em breve. A Baixa Idade Média é marcada por crises. Uma foi a peste negra, transmitida pela pulga de ratos e piolhos que se espalhou pela Europa em função da expansão comercial, as navegações que traziam mercadorias do Oriente para o Ocidente. A doença foi potencializada em função da falta de higiene e saneamento básico. Foram quase 100 milhões de mortes, 1/3 da população. Outra crise foi a fome intensa. Em função da diminuição de trabalhadores graças à peste negra, o desmatamento das florestas para a agricultura trouxe mudanças climáticas que foram desfavoráveis às plantações. Diminuiu a produção de alimentos. Mesmo nesse cenário, os senhores feudais mantinham impondo a tributação aos servos, tendo como consequências revoltas camponesas. Essa história é uma alegoria, portanto, uma visão simplificada dos fatos. Para conhecer outras versões, é preciso estudar. Obrigado por ter chegado até aqui. Gostaria de saber sua opinião. Que outro conceito ligado a marketing você identifica nessa reflexão? Deixe sua resposta aí nos comentários.